Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Agora, toda semana eu vou pegando um pouquinho de cada entrevistado, né? Hoje, mais uma vez, a gente está falando sobre a importância da ciência e aproveitando o assunto que nós tratamos aí com o nosso convidado da semana retrasada, deixa a ciência cuidar de você. Né? E usando o bate-papo da semana passada, eu vou dizer que hoje nós vamos ter um shot de ricas informações com essa ilustre convidada, que é a Mona. Ela vai se apresentar. A Mona é fundadora da BioLinker, ela é fundadora e também diretora de ciência da BioLinker, e mais e tem mais uma bagagem incrível que, se eu for ficar falando aqui, eu vou ocupar o tempo de gravação do vídeo e eu vou deixar para ela mesmo falar. Feliz de estar aqui com vocês novamente. Obrigado por vocês curtirem, por vocês compartilharem. Continuem, por favor. É uma alegria. Estou com meu amigo e parceiro de projeto, Ari Bucione. Ari, muito boa tarde. Mona, muito obrigado pela tua presença. É uma grande honra, uma grande alegria para nós. Ari, segue você. É isso aí, Fábio. Boa tarde. Aqui é só boa tarde, não tem nem bom dia, nem boa noite. Aqui já é boa noite. Aqui já é boa noite. Então, estamos aqui para mais um episódio do Sabor e Saúde, né? E nós hoje temos aí uma mensagem muito especial, né? Então, nós temos aqui a doutora Mona Oliveira, né? Que a gente tem muito respeito pelo trabalho dela, mas muita seriedade, mas também a gente tem uma descontração, e ela vai ser a nossa convidada Mona de hoje, né? A Mona tem uma história maravilhosa para contar para a gente. Ela está fazendo um trabalho incrível, contribuindo nesse momento difícil que nós todos, no mundo inteiro, não são apenas os brasileiros, estão passando com essa pandemia. E eu acho que tem aí uma mensagem muito bonita, tem um caráter científico muito profundo. Eu tenho absoluta certeza que a Mona não vai ter tempo para contar tudo que ela tem, mas a gente já vai passar um cheque em branco para ela voltar aqui numa próxima oportunidade, porque vai ter coisa bastante para falar. O canal vai indo muito bem, a gente agradece àqueles que nos estão apoiando. Nós estamos procurando trazer os temas de maior relevância, e a gente pede a vocês, caso tenham sugestões ou pessoas que vocês queiram ver aqui no canal, a gente está sempre aberto a ouvir, a escutar, e a gente vai atrás e vai trazer aqui para o canal, com certeza. Muito obrigado, e sem maiores delongas, vamos passar aqui a doutora Mona, para que ela possa realmente se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela, da história dela, que nós estamos bastante interessados em ouvir nessa tarde. Obrigado, Mona. Gente, eu que agradeço esse convite maravilhoso. Muito obrigado, Ari, grande amigo que vem acompanhando a gente, né, amigo de corredor, de incubadora. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com o Fábio. Bom, para me apresentar rapidamente, né, eu sou uma das fundadoras da BioLinker, que é uma empresa de base tecnológica que fica aqui dentro da Universidade de São Paulo, na incubadora de empresas, no Centro de Inovação da Universidade de São Paulo, que fica dentro do IPEM. Então, para quem não conhece, né, a cidade universitária é bem grande, e aqui tem várias empresas de base tecnológica que envolvem tecnologias de ponta em suas áreas. E a área da BioLinker é na biotecnologia. E aí, só para introduzir todo mundo, bem que agora está todo mundo sabendo o que é vacina, para que servem as vacinas, o que são diagnósticos, o que são vírus, então todo mundo está bem interagindo nesse universo. Agora fica muito mais fácil para mim conversar sobre o assunto, porque antes eu tinha muita dificuldade, porque as pessoas, quando você falava assim, nós fazemos proteínas recombinantes, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é whey!
vou comprar alimento. Alimento. Porque proteína é alimento, né? E não está errado, proteína é alimento. Mas proteína também é anticorpo, então vacinas também são feitas com proteínas. Proteínas também são enzimas, né? Nem toda enzima, né? Como dizer assim, nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína. Isso a gente aprende na bioquímica e eu sempre gostei dessa frase. A gente tem proteínas é um grupo de biomoléculas, aí eu tô falando uma palavra muito técnica, que é muito importante e que participa de uma série de coisas, de mercados diferentes, e a BioLink, ela produz isso em laboratório. Então, a gente desenvolve tanto proteínas que já existem, como as que não existem no mundo. Então, a gente desenha do zero a molécula, a gente faz o DNA da molécula, o gene, coloca dentro de uma bactéria, cresce a bactéria e obtém essas proteínas, que é isso que chama-se de tecnologia do DNA recombinante. E a gente faz isso em bactérias, leveduras, em insetos, e também fazemos no sistema que é um sistema extremamente inovador, somos a única empresa da América Latina, que é o Sistema Livre de Células, que aí só cientista para saber o que é. E é muito legal, porque a gente conversa com cientistas que tem cientistas que não conhecem, e a gente traz algo novo para esses cientistas. E é super gratificante, porque somos um grupo de cientistas trabalhando para cientistas. Então, a gente ajuda grupos científicos a resolver grandes desafios tecnológicos. E hoje a BioLink cresceu bastante, a gente produz proteínas do vírus COVID, que são usadas para diagnóstico. Então, uma das grandes frentes, a gente foi arrastado para a área de diagnóstico, a gente chegou quase a participar de alguns projetos de vacina, só que a gente não avançou nessa parte por uma questão de limitação mesmo, porque para você criar proteínas que vão ser usadas para vacina, você tem que ter um grau de pureza muito grande, você tem que ter um grau analítico muito grande, que a gente ainda não tinha um parque tecnológico preparado para isso, então a gente não conseguiu atender essa demanda, mas para as outras demandas a gente atendeu. E está dando muito certo, né? São testes rápidos, testes de LIS, a gente forneceu essas proteínas para mais de 10 grupos de pesquisas no país, e a coisa só vem crescendo, né? Porque, infelizmente, a pandemia não acabou ainda, né? E tem uma chance de ser uma endemia com novas variantes, então a gente está mostrando que é muito importante ter indústrias desse tipo no Brasil, para que rapidamente a gente consiga responder, porque a BioLink é bem pequena. Isso é bem interessante, que a gente começou, tem 2 anos, né? Nunca imaginei viver uma pandemia e, de repente, está envolvida com grandes empresas, atendendo uma demanda gigantesca. E se a gente tivesse já preparado, se a gente tivesse já um parque tecnológico, porque de conhecimento a gente tem bastante, mas aplicar e executar isso é outra questão. E aí eu passo a bola para vocês, porque senão eu vou ficar aqui falando. Pode continuar, Mona, pode continuar. Mona, esse é o espírito do nosso canal, né? Realmente a gente quer trazer temas relevantes, né? E um dos objetivos até da minha consultoria NutriConnection, né, é realmente traduzir a ciência de forma que todo mundo possa entender. Como você falou no começo, realmente o momento ficou até mais fácil explicar vírus. O que é vírus? É uma coisa que não tem vida, que precisa entrar dentro de uma coisa que tenha vida para poder trabalhar de uma forma devastadora, infelizmente, né? Que coisa mais incrível, né? Então, estamos passando um momento ímpar, né? Mas eu acho que a sua história, eu não quero interromper, não. Eu quero tentar colocar um pouquinho mais de elementos para você continuar com essa motivação e contando para a gente essas coisas que a gente precisa saber, né? Agora, Mona, conta para a gente um pouquinho quando você
pensou pela primeira vez na BioLinker? Como é que aconteceu isso? De onde veio essa vontade de fazer a BioLinker? Depois a gente vai falar da BioLinker, mas primeiro vamos falar de você. Né? Que legal. Então, essa história é bem longa, mas eu vou tentar trazer ela para short, uma versão bem curtinha. Então, eu sempre tive um viés empreendedor mesmo, eu sempre gostei de ciência aplicada. Eu gosto muito de ciência, eu gosto de descobrir coisas. Opa, tivemos um pequeno problema. Na verdade, a Mona já volta, possivelmente é o sinal. Isso, ela está dentro de uma estrutura. Eu acho que o sinal às vezes varia dentro da estrutura dela. É um laboratório muito grande, né? Então a internet tem um. Voltou, né, Mona? Caiu, foi? Voltou? Caiu, Mona. Querem que eu repita e corte essa parte? Não. Você pode ir tranquilo, continua. Estão me ouvindo? Caiu logo no comecinho. Você estava falando que você é uma grande empreendedora, né? Deixa eu ver se... Sempre tive esse viés empreendedor e sempre trabalhei com ciência aplicada, só que eu sempre gostei da ideia de ser cientista, só que ser cientista no Brasil nunca é ensinado a ser empreendedor, e sim ser um acadêmico. Então, eu fui também treinada para ser acadêmica. E eu gosto de ensinar, e uma das grandes vertentes era ser professora, e futuramente eu tinha a intenção de abrir uma empresa, principalmente do Nordeste. Eu sou baiana, e eu sentia muita falta de ter materiais lá, e eu acredito que a gente tem potencial, temos cientistas fantásticos, e não entendia por que a gente não conseguia produzir essas coisas no país. Então, quando eu fiz meu mestrado em biotecnologia e vim fazer o doutorado aqui na Universidade de São Paulo, em bioquímica, eu conheci um pouco mais aplicações e empresas, e especialmente no exterior, na Eslovênia, eu encontrei esse mundo de startup e esse boom que está em crescimento, a área de biotecnologia, que eu sempre fui apaixonada. Então, basicamente assim, foi numa licença maternidade, a BioLinker nasceu, durante o doutorado, que eu percebi que eu não ia ser professora, e eu falei assim, então vamos ser empreendedora mesmo e vamos mergulhar nisso sem ter medo. Porque salário eu já não tenho, que nessa época eu não tinha mais, a bolsa já tinha acabado. Então, a gente escreveu o projeto para uma aceleradora na Irlanda, que resolveu dar $100 mil para a BioLinker. Nessa época, eu escrevi o projeto, e era simplesmente uma ideia com mais dois colegas que... Desculpa te cortar, Mona. Nessa época você já tinha voltado no Brasil? Não, eu estava no exterior. Você ainda estava fora? Eu passei 3 anos na Eslovênia. Tá. Eu passei 3 anos lá. Tá. Eu defendi lá, que eu sou dupla doutora, eu tenho um doutorado lá e o doutorado aqui. Tá. Em nanotecnologia lá e em bioquímica aqui. Então, a gente recebeu essa oferta para pegar o 10% da empresa, mas a empresa se dissolveu, a sociedade não quis assinar. Precisava que a gente assinasse e ir para a Irlanda para executar a ideia que a gente submeteu. E foi nessa hora que eu percebi que a única que não tinha salário e que tinha coragem do risco e que tinha desenhado a ideia era eu, né? Então, eu tive a primeira lição sobre sociedade nesse momento, que não se divide exatamente igual, que os parceiros têm que ser... Os próximos parceiros têm que entrar no modelo de vesting, onde eu vou verificar se eles de fato estão se dedicando à ideia como eu me dedico. E a BioLinker oficialmente nasceu nesse dia, onde a gente não pegou esse investimento, e eu comecei a montar de novo a equipe, e montei aqui no Brasil, especialmente, voltei, foi com o apoio da FAPESP, eu ressubmeti aqui o projeto, dividi ele em pedaços, por isso a gente tem vários PIPs, porque o projeto é muito maior,
muito mais ousado, e eu vi que o dinheiro da FAPESP é maravilhoso, sempre apoiou a empresa, mas tem uma rigidez de uso que eu teria que dividir o projeto, porque senão eu não ia conseguir, se eu prometesse tudo isso, eu não ia alcançar nesses 9 meses. Então, a gente estrategicamente fez essas divisões por pesquisadores, dividir por pedaços estratégicos, que dariam já subprodutos que eu poderia comercializar, eventualmente, e tornei isso aquilo que a gente chama de mais simples, não tão tecnológico, mais simples, que eu conseguiria atender. E aqui, uma vez chegando no Brasil, foi muito interessante que o mercado aqui era completamente diferente do que eu tinha investigado lá na Europa. E faltava muito mais coisa que a gente já poderia atender com o pouco que a gente tinha. Então, o ano de 2019, que foi o ano que oficialmente eu comecei a receber o PIP, comecei a montar a equipe, comecei a montar o laboratório, a gente fez uma análise com mais de 200 players de vários mercados que envolvia a produção de proteína. Então, eu cheguei a conversar com a Petrobras, porque eles fazem enzimas e biodiesel, assim, para você ver a vastidão de mercados. Eu falei com indústrias farmacêuticas, eu falei com vários professores que trabalham com proteína recombinante, e eu só não falei com a área de diagnóstico, que é a ironia de tudo isso. Poxa vida. Eu nunca tinha passado na minha cabeça a parte diagnóstica. A gente tinha ido mais para a área farmacêutica, até porque eu cheguei a trabalhar no meu mestrado com desenvolvimento de moléculas para tratamento do câncer. Então, é uma zona de conforto, né? A gente sempre busca aquilo que a gente já conhece um pouco mais. É verdade, é verdade. Então foi meio que assim. E a área de alimentos, isso é muito interessante, ela nos buscou. Eu fui num evento, apresentei a BioLink e eles nos contrataram. E eu nem entendia, porque quando fala proteína, né, eu falo, não, mas a gente não faz proteína alimentar, porque isso é uma escala que eu não consigo atender. Claro, eu não consigo produzir toneladas. Claro. Ainda, né? Ainda, né? No máximo, algumas gramas, né? Nossa, quando fala gramas, os cientistas aqui ficam todos nervosos. A gente está começando a fazer grama. Começando a fazer grama agora. Exatamente. Mas a nossa escala é miligramas e microgramas, nessa época, principalmente. Claro. Agora que a gente está começando a fazer trabalhos de grama. E tem que ser coisas que são tem mais a ver com a indústria farmacêutica, que usa microgramas, nanogramas, né? E tem um valor agregado muito grande. Ou, eventualmente, para pesquisadores que estão desenvolvendo coisas que vão, né, atender um mercado maior de forma disruptiva. Então, esses 2 mercados foi o que a gente mais sondou. E foi daí que começou a BioLink a atender, criar prestações de serviços, a gente começou a criar projetos que a gente já consegue atender, e em 2020 começamos a faturar. E aí veio a pandemia, e vários projetos nossos, e a universidade fechou, e a gente falou, nossa, então, agora como a gente vai sustentar isso, vamos trabalhar para o Covid também, vamos fazer as proteínas do vírus. Então a gente começou a fazer 9 proteínas do vírus, e isso começou a dar uma receita. Em alguns meses a gente começou a entregar essas proteínas. Ainda não tinha um teste, porque o teste precisou de muito mais tempo para desenvolvimento. O teste a gente fez parcerias, envolveu o hospital, teve que obter amostras, teve que finalizar cooperações. E aí o teste agora ficou pronto, né? Tanto o teste rápido com o grupo de São Carlos, como o teste de ELISA, que a gente está... Na verdade, o teste de ELISA ainda voltou a engatear um pouquinho, né? Mas isso é problema de pesquisa e desenvolvimento. E a gente está quase saindo do forno esses 2 produtos para atender a população que está em fase de registro na Anvisa. Que maravilha. Que maravilha, Mona, ouvir isso. Poxa, Mona, ainda dentro da sua história, não sei, Fábio, depois eu abro aí para você. Não, mas eu queria dizer que você, além de ser uma profunda conhecedora de biotecnologia, além de ser uma
profunda empreendedora, é muito resiliente, né? A sua história é uma história de muita resiliência, né? Eu acho que isso é muito importante para todos que nos ouvem aqui, porque a gente tem muitos empreendedores que estão entrando no mercado, ou querendo entrar no mercado, assim como eu mesmo, com a NutriConnection, né? Nós começamos em agosto do ano passado, e tem horas que realmente precisa encontrar força lá no fundo do baú mesmo, né? Parabéns, belíssimo trabalho, tá? Fábio, você ia perguntar alguma coisa? Obrigada. Não, eu tô aqui admirado com o trabalho, e, enfim, bastante feliz de ouvir tudo isso. Enfim, é muito bom ver isso aí dentro, né, acontecendo. E eu queria aproveitar e ver com a Mona como é que a Mona enxerga a questão de saúde brasileira e como é que ela consegue inserir hoje e enxergar hoje a BioLinker dentro disso. Da saúde brasileira? Exato. E como que você consegue inserir a BioLinker dentro de um player para ajudar nesse sentido, Mona? Perfeito. A gente como uma empresa que fomenta e apoia, ajuda a acelerar projetos científicos, né, acelerar a ciência de uma forma geral na área de biotecnologia, a gente diretamente atua na saúde dos brasileiros, porque a gente desenvolve tecnologias que vão melhorar, né, o monitoramento de doenças, né, vão melhorar a conservação de alimentos, que esse é um dos produtos na área de alimento que a gente foi convocado, e que é muito interessante. Essa é outra história que eu acho que é bem interessante também. Que a gente, com esse potencial que a BioLinker tem de desenvolver biomoléculas, a gente consegue desenvolver bioconservantes, a gente consegue desenvolver produtos baseados em produtos naturais, mas que vão ser produzidos de forma sem tirar da natureza, daí vão ter uma possível condição de escalar e entregar sem ter que tirar da natureza, criando ainda o mesmo efeito, sendo produção natural, porque é uma produção biológica, né, só que de forma biotecnológica, e tem sérios impactos aqui na saúde, né? A gente usar coisas mais naturais já é uma tendência, é uma busca constante, porque isso não é só um resultado positivo, seja na alimentação, seja em cosmético, como você tem efeitos de biodegradação melhor, né? Você não tem um acúmulo disso no ambiente, você não tem impactos que são problemas mundiais. Então, empresas com o nosso perfil, elas atuam fomentando isso, possibilitando abrir esses horizontes, possibilitando criar uma economia renovável e sustentável, né? Que é o que é uma tendência atual, e por isso que a biotecnologia, ela tende a crescer enormemente. É pela biotecnologia que a gente vai conseguir recaptar o carbono que está no ambiente, é pela biotecnologia que a gente vai criar novos aromas e novos conservantes, ou formas de produção de bioconservantes que são biodegradáveis, novos plásticos que você consegue ser biodegradável, ter um tempo de vida melhor, que não impacta para o meio ambiente, e que tudo isso impacta na saúde humana, né? Então, é uma das ciências que, para mim, eu sou apaixonada. Vocês estão vendo aqui. Mas o assunto é apaixonante, realmente. Mona, o Fábio perguntou da contribuição da BioLinker para a saúde do brasileiro, né? E eu queria te perguntar da contribuição da BioLinker e o status do Brasil na biotecnologia em relação
aos outros países no mundo, né? Então, conta como é que é a sua visão do potencial do... Perfeito. Eu acho que você ficou mudo. Eu estou mudo, né? Desculpa, eu cortei o microfone. Eu estou com um problema enorme de sinal hoje aqui, eu não estou nem ouvindo vocês direito, por isso eu cortei o microfone. Então, repetindo, o Fábio tinha perguntado sobre a saúde do brasileiro, né? E eu queria perguntar sobre a saúde do Brasil, né? Como é que você vê o nosso país na biotecnologia? Qual é o status que nós temos hoje? E quais são os grandes potenciais que nós temos aqui no nosso país para crescer nessa área? Acho que você é uma grande especialista e pode dar uma mensagem muito boa para nós, para a gente conhecer um pouco mais. E depois, em cima da sua resposta, eu vou fazer mais uma pergunta, tá? Perfeito, perfeito. Não, a gente tem um potencial, assim, o país, ele tem uns nomes ilustres na vanguarda na área de biotecnologia, como é o Espartaco, o grupo que criou a fábrica de biotecnologia na Cristália. O professor Espartaco hoje está na Universidade Federal de Manaus. E a gente foi um dos primeiros, né, a produzir insulina e criar linhagens no mundo, só que isso parou. E o mundo desenvolveu e avançou na biotecnologia, que está apoiando áreas de saúde, tanto áreas farmacêuticas, desenvolvimento de biofármacos, que é algo que está crescendo muito, como na área de energias renováveis, e que precisa ainda... o Brasil também tem vanguarda na área de energias renováveis na produção de biodiesel, por exemplo, em relação a outros países do mundo. Mas a gente tem um parque de biodiversidade imenso que pode ser melhor não só catalogado, como avaliado e estudado, né? A biotecnologia aqui é fundamental crescer a produção de insumos biotecnológicos e a gente parar de ser um país importador, né, e passar a ser um produtor, para poder também deixar a ciência brasileira mais livre para criar, porque a gente perde muito tempo esperando coisas chegarem de fora, porque a gente não produz absolutamente quase nada dessas tecnologias, e ficou muito claro isso agora na questão da vacina, que a gente não tinha como produzir os insumos farmacêuticos e tinha que esperar vir de fora. E a gente os tem IFAs, né? Os IFAs. Os IFAs. E os IFAs agora a gente aprendeu também essa, né? Aprendeu o IFA agora. Exato, insumos biotecnológicos. Então, temos muito aqui para crescer, tem um potencial gigantesco. A BioLinker é uma empresa nascente, né, bem pequena para atender o país inteiro ainda, né? Então os planos é crescer para poder a gente ter fábricas para atender a América Latina inteira, porque a América Latina, de uma certa forma, ela é dependente dos mercados europeus e do mercado da América do Norte. E, consequentemente, a biotecnologia movimenta um mercado trilionário. Então, depende de qual vai ser o ramo que você vai seguir. Uma proteína só, por exemplo, colágeno, ela movimenta 9 bilhões de dólares ao ano. Então, e a gente está falando aqui, por exemplo, que eu posso produzir qualquer proteína. Então, virtualmente, a minha empresa tem um potencial gigantesco. Agora, eu preciso ter foco só, que é um estágio que a BioLinker está, que ela precisa focar, porque a gente não consegue fazer todas as proteínas do mundo, então a gente tem que parar de fazer tudo e fazer uma coisa e fazer ela muito bem feita. Eu acho que, eu não sei se eu respondi completamente. Respondeu, não. Respondeu, está mostrando claramente o potencial que temos, e muitas vezes a gente está limitado porque realmente o país muitas vezes não é um apoiador da agregação de valor via tecnologia, via ciência, né? A gente é um país, digamos, agropecuário, né? Então muita coisa vai para a agropecuária, mesmo
Ontem mesmo eu vi que o Brasil, em termos de digital na agropecuária, é o número 1 no mundo. Nós estamos mais na frente do que os Estados Unidos, né? Nós atendemos empresas agropecuárias. É impressionante como o agro é extremamente forte. Então, e isso teria que também estar estendido às outras áreas, né? Que é como você falou. Se não tem os IFAs aí, que agora a gente escuta até no Jornal Nacional da Rede Globo, né? O pessoal no rádio. Aprendeu, né? A gente está no rádio indo para casa e ouve sobre os IFAs, entende? É isso aí. Agora, eu prometi fazer uma pergunta depois, né? Mona, o que é que você precisa para produzir mais? O que é que você precisa para crescer mais? O que é que está faltando para você realmente fazer a BioLinker chegar nos grandes objetivos? Essa pergunta. Nossa! Aproveita que o microfone está aberto aí. Ai, essa pergunta é de $1 milhão, né? O que é que falta para a gente crescer muito? Nossa, definitivamente peguei aí, Mona. Falta. Eu tô aqui dividida pensando. Eu digo a ele que falta dinheiro, mas isso falta para todo mundo sempre, né? Não tem importância. Então, assim, a BioLinker hoje, ela tanto finalizou o ano de 2020 muito bem, né? A gente fez um número de receita que foi acima da expectativa que a gente imaginava. Legal, parabéns. E com contratos a longo prazo. Então, a gente é prestador de serviços e que já tem o dobro do valor que a gente fechou no ano passado. Então, esse ano, a gente tem potencial ainda maior, porque a gente não só está conseguindo ter uma visibilidade, eu estou aparecendo em muitos canais de mídias, a gente está conseguindo, pessoas estão buscando a gente, e o que eu estou percebendo é que está faltando dentro da BioLinker, a gente, de fato, não tem mais condições de ser do tamanho que a gente tem que crescer. Chegou num ponto porque a gente não está conseguindo atender todo mundo que está contactando a gente. Ok. Então, essa semana teve projetos e tem coisas maiores aí no forno que prometem um crescimento gigantesco. E assim, e aí eu penso, obviamente falta dinheiro. Se eu tivesse um cheque em branco agora, a gente estava ainda maior. Nosso canal também, viu, Mona? Mas também... Exato, né? O que falta? Então, eu diria que é uma questão só de tempo. Falta só um pouquinho de tempo. Para a BioLinker fazer essa virada exponencial. Porque o dinheiro está vindo. Ô, Mona, tá chegando. Hoje a BioLinker tem um time de quantas pessoas, Mona? Então, a gente tem 10 colaboradores agora. Sendo que alguns não ficam... Na verdade, deixa eu fazer essa conta de novo, porque acabou de acabar um projeto, então a gente está acabando de perder uma pesquisadora por um tempo, né, que o projeto dela finalizou, e o serviço que ela faz na BioLinker é um serviço pontual e infelizmente ela não vai poder continuar no time porque não tem rotina para ela ficar, e ela já vai fazer um outro trabalho, né? Então, recalculando, e teve mais 2 também que não vão ficar no time, e eu estou precisando contratar uns 4. Então, a gente tem efetivamente 8 pessoas. Tá bom. 8 pessoas na empresa. Que bom, legal. Que bom. E como Fábio, que a BioLinker também, nesse caso, Mona, existe, já que o Ari falou nessa questão do crescimento, você imagina algum tipo de parceria
externa, por exemplo, com empresas do exterior, ou trabalhando em conjunto, ou uma joint venture, ou alguma coisa do tipo? Como é que você enxerga isso, Mona, para a BioLinker? Não, sim, a BioLinker está fechando uma parceria agora já com uma empresa de diagnóstico grande que atende todas as exigências da Anvisa, por exemplo, que aí acelera o nosso desenvolvimento, porque a gente é uma empresa que não tem todas essas licenças para alcançar esses registros. Por exemplo, as nossas licenças são muito mais voltadas para licenças de uso de organismos geneticamente modificados, que é uma coisa que a gente faz de rotina, do que as licenças de classe 1, 2, 3 e 4 de boas práticas de fabricações de produção que são exigidas pela Anvisa. Então, a gente não tem essas licenças ainda. Então, uma das formas que a gente viu foi: a gente quer rápido que o produto vá para o mercado, então vamos fazer parcerias estratégicas, né? E definitivamente a gente é aberto para fazer parcerias, não só parcerias com outras empresas pequenas, do mesmo tamanho que a gente, startups que a gente chegou a começar algumas, né? Com parceria com empresas grandes. Então, as questões aqui, que ainda não finalizou, tem questões burocráticas, tem questões de administração, algumas coisas deram muito certo nesse meio tempo, outras estão dando muito errado. Eu meio que estou aprendendo bastante, né, como fazer parcerias. Isso é muito interessante a pergunta de vocês, porque é muito complexo. Eu faço muita parceria. Hoje a BioLinker tem um sucesso muito grande em parcerias com professores dentro de universidade. Eu aprendi como a coisa funciona, eu sei mais ou menos o que cada um dá, como cada um dá, e qual o interesse de cada um, né? Então, tipo, para todo mundo estar feliz, né? Porque a parceria é aquela coisa onde todo mundo está feliz, né? Você ganha um pedaço do bolo, eu ganho outro e tá todo mundo feliz. Agora, parcerias entre empresas, eu tô começando a fazer agora. Uma, eu acho que vai dar muito certo, outra não deu certo, e a gente tá... Só que assim, eu desistir não é o caminho, então a gente vai continuar, porque eu acho que quando não dá certo, são os dois lados sempre. Então eu tô revisitando dentro da BioLinker quais são os problemas, como é que a gente pode melhorar isso, o que foi que faltou, né? Mas eu acho que parceria é fundamental. Para você, a gente hoje somos 8. Por que a BioLinker trabalhou tanto e está fazendo tantos projetos? Porque temos parceiros. Porque com esses parceiros a gente resolve os gaps que a BioLinker tem. Porque eu sozinha nunca ia conseguir fazer tudo isso. Hoje, então, é um time, né? Então, o time é maravilhoso. Escolher bem esse time, dar certo esse match é outra coisa. Né? Mas tá indo... Diga. Sempre cabe a mim fazer uma parte difícil aqui do nosso episódio, né? Que é realmente a nossa limitação de tempo, né? Isso está no nosso contrato, viu, Mona? Isso ficou no nosso contrato. Então, eu queria primeiro passar ao Fábio, para ele realmente... Hoje ele ficou mais quieto, quem falou mais fui eu. Normalmente ele fala mais do que eu, mas hoje eu falei mais, né? Então eu vou passar para o Fábio para ele fazer a última pergunta para você e vou te agradecer imensamente pela tua presença, uma amizade muito boa que você mantém, que você me dedica, sempre, você sabe, na hora que eu preciso de um apoio científico, eu ligo para a Mona e vejo como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e ela vai me ajudando sempre. Obrigado, Mona. Eu agradeço imensamente a tua presença. E depois do Fábio, você faz o fechamento, por favor. Lamento, mas você fica com o compromisso. Vou pedir para você se compromissar a voltar numa nova oportunidade, porque ainda tem muita coisa para a gente falar. E o canal está aí aberto sempre que você precisar. E deixar uma mensagem para o povo brasileiro sobre a saúde, sobre a biotecnologia, sobre a BioLinker, para que a gente feche o episódio com uma grande dose de esperança de que estamos no caminho certo. Aí, Fábio, pega lá. Obrigado, Ari, obrigado. Eu fiquei quieto hoje porque, assim, não vale nem a pena ocupar o tempo, né? Eu falando, vale a pena ouvir a Mona aí falar, porque é realmente
um aprendizado, muito bom, foi muito bom, uma pena que está acabando. Eu queria lhe agradecer imenso, Mona, te parabenizar pelo trabalho belíssimo. Eu acho que, assim, essa sua última fala me chamou a atenção de uma frase aqui que eu até anotei: desistir não é o caminho, né? Acho que só essa mensagem valeu o vídeo inteiro, Mona. Então, foi realmente uma presença valiosa, tá? Eu vou deixar efetivamente contigo para fechar, só te agradecendo. E uma curiosidade só, já que o canal é Sabor e Saúde, eu vou puxar a sardinha para o meu lado um pouquinho para falar de sabor. Então, assim, já que você viveu tanto, eu sei que você ficou algum tempo fora, vivendo na Eslovênia, conta pra gente que sabor que faz saudade de lá, Mona, antes de você ir embora e contar suas palavras finais, tá bom? Muito obrigado, gente, Mona. Obrigada a vocês, foi ótimo conversar aqui, assim, quero agradecer muito, convidar todo mundo a conhecer a Biolink. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Tem um grupo a gente tem um serviço de assessoria de marketing, né, com a cientista, mas que a gente tenta comunicar da melhor forma, o mais simples possível, não só textos de cientistas, mas a gente está criando conteúdos, e agora vamos lançar o nosso e-commerce em maio, agora vai ficar pronto. Então, para quem também quer os nossos serviços ou conhecer os nossos serviços, eu super convido. www.biolinker.tech, tá? E a Biolinker não tem sabores como o da Eslovênia, e sabores que eu experimentei muita coisa legal na Europa. Para mim foi uma das coisas mais transformadoras na minha vida, viajar, para mudar. Primeiro mudar de Salvador para São Paulo, foi um baque, mas eu ainda estava na mesma língua, né? Foi difícil o clima, né? Sair daquela cidade quente, na beira-mar, para vir para São Paulo. Eu fiquei bastante emburrada e mal-humorada no início, era muito frio. Como é que esse povo aguenta? E reclamava, depois me adaptei. E foi extremamente importante fazer essa etapa de adaptação em São Paulo, porque senão eu ia morrer na Eslovênia, que é muito, mas muito mais frio. E eu gostei muito, eu fiz muitos amigos, eu vivi um conto de fadas mesmo, foi muito gostoso comer outras comidas, falar outras línguas, o desafio de me comunicar. Eu sou uma pessoa que gosto de experimentar, né, e provar várias coisas. Então eu comi rã, e para mim foi um dos pratos mais exóticos. Eu gosto de comer alimentos assim, rã, cobra, apesar de ser veterinária, né? Eu acho que faz parte do processo de pesquisa para saber se a carne, os músculos entremeados, a qualidade da carne, o veterinário é responsável por isso também. Então eu comi rã, e para mim foi um dos pratos mais exóticos e que eu gostei. Rã empanada, as perninhas de rã. Os cogumelos de lá, nossa, eu tenho muita saudade dos cogumelos, muita mesmo, de entrar na floresta e pegar os cogumelos. A aventura do risco do cogumelo ser venenoso, nossa, e eu investigar se o cogumelo obviamente eu ia com pessoas experientes, mas essa coisa de buscar, pesquisar, pegar o cogumelo, limpar o cogumelo, para mim é tudo ciência, então eu adorava. E as frutas de temporada europeias também, como a cereja, nossa, eu me sentia literalmente um Pac-Man. E a última coisa, que é a coisa mais maravilhosa que eu trouxe, né, que aqui eu continuo tomando, é o vinho. E os vinhos eslovenos, e vinho junto com queijos e os presuntos, nossa, o presunto dele é maravilhoso. E assim, eu adorava aquele clima, sentar e tomar vinho. Então eu comecei a criar esse costume de tomar o vinho, que hoje é todo dia. Todo dia, de qualquer estresse, chego em casa a tomar um vinho.
Criou-se essa rotina que eu trouxe da Eslovênia, que definitivamente não é uma coisa que se faz na Bahia, porque é calor demais na Bahia. A gente toma cerveja e caipirinha e água de coco. E em São Paulo também. Eu não tive esse aprendizado e veio da Eslovênia comigo. Que bacana, mano. Que joia. Nossa, a Eslovênia, pra você ter noção, minha mãe ficou lá. Poxa, que joia. Minha mãe casou e vive na Eslovênia agora. Então. É motivo para voltar sempre. Eu tenho muitos motivos. A Eslovênia agora virou segunda casa. Legal. Legal. E a última palavra aí, qual é a mensagem que você deixa aí, Mona? Perfeito, vamos lá. Mensagem para todo mundo, assim, eu quero aproveitar então essa oportunidade para dizer que a mensagem sobre biotecnologia, principalmente, é fundamental. A gente já passou da hora como um país com potencial e a riqueza que tem a gente desenvolver melhor o nosso mercado e apoiar a indústria nacional de biotecnologia, porque é uma indústria que vai criar uma base para diversas outras indústrias nacionais e tornar o país independente, e a gente tem condições de tornar referência mundial, né? Porque aqui é desenvolvido coisas extremamente interessantes que vão para a gaveta porque não tem essas indústrias para absorver, né? E de outro ponto, para todo mundo, né, isso vai gerar um impacto fantástico, tanto na possibilidade de construção de novos sabores, como na saúde do brasileiro e na saúde do país, do mundo, de uma forma geral, uma vez que a gente constrói coisas novas para essa maravilha que é a nossa terra, né? Então, de forma responsável, de forma sustentável, é algo que não tem mais o que se questionar, é para ontem, né? Então, essa é a minha mensagem. Obrigado, Mona. Novamente, Mona. Obrigado aí também. Super Muito obrigada. Motivante, né? E ouvir a sua história. E já fica aí o convite para você voltar, né? Eu sei que a sua agenda é complicada, mas o Fábio e eu queremos ter você aqui, tenho certeza. Já tirei vários outros temas para a gente falar novamente aí, mas vamos com calma. Legal, obrigado, pessoal. Mona. É isso aí. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, um abraço. Abração.